da terra, né? Você tem que ir juntando pedacinhos aqui e ali, fazendo um trabalho de detetive aí para poder identificar. Aqui vocês conseguem ver, ó, a superfície erosiva é muito bem vista no floramento inteiro, aqui no penhasco inteiro, né? Dá para ver essa rocha de baixo em pé e a de cima passando horizontal. Inclusive, né, o Hutton, quando eles vieram para cá, eles já sabiam, mas Olha aí, gente, a superfície erodida da camada. Esse povo parece que não pensa, esses geólogos darwinistas que aceitam esse modelo de milhões de anos, eles não pensam. Gente, a superfície de rocha está erodida. Como é que você encontra estratos horizontais sem erosão no meio? Tudo retinho assim, ó, em plano paralelo. Entende? Eles mesmos estão vendo a erosão aí acontecendo na rocha, mas não conseguem raciocinar. É um pessoal que é difícil de lidar, né? Porque eles não raciocinam. Vamos lá ver a... Acabaram de me mandar isso aqui, vamos analisar aqui e qual que a foi a grande formação. sacada do Hutton, né? Ele percebeu que essa superfície que está bem aqui, ó, que divide essas duas camadas de rocha, né? Que a gente consegue ver em toda aqui essa região dos carpões. Essa camadinha aqui, né? Essa superfíciezinha, ela representa, né, um hiato muito grande de tempo entre a deposição dessas rochas que estão por baixo e essas que estão por cima. Né? Essas rochas que estão por baixo, elas foram no fundo oceânico, foram depositadas lá no fundo oceânico, sofreram aí pressão, temperatura e foram soerguidas. Quando elas foram soerguidas é que elas ficaram em pé desse jeito, né? Normalmente era para elas estarem depositadas de forma horizontal, como elas são depositadas. Ou seja, um catastrofismo claro. Ou seja, houve um soerguimento de camadas, uma ficou vertical, aí veio outra camada de rocha por cima, ou seja, cobrindo aquelas que estavam entortadas de forma vertical. Aí, quer dizer, no início da rocha que foi depositada por cima, é lógico que ela não estava dura ainda, né? Então você vai criar esse tal do hiato aí que eles vão falar que tem milhões de anos. É fogo. Eles não conseguem entender a rocha, cara. Vou te Depositadas falar. lá no fundo do mar. Mas aí, quando elas foram soerguidas, elas ficaram com essa, né, com esse acamamento em pé devido aos movimentos tectônicos que trouxeram elas do fundo do mar. E aí elas erodiram, né, foram erodidas pela ação do tempo. E a superfície de erosão é exatamente essa superfície que está passando aqui, ó, né? Isso aqui indica onde foi que as rochas foram atacadas aí pela ação do vento, dos rios. Ou seja, tá retinho, só tem um hiatozinho ali. Este quer dar 65 milhões de anos para esse hiatozinho. Sendo que no final do vídeo, que eu já comecei pelo final do vídeo, você vê a erosão lá de cima, entendeu? Mas pro hiatozinho lá, isso quer dar 65 milhões de anos. Gente, o pessoal não raciocina, cara. Quando foram erguidas de volta para o continente, lá do fundo do mar, né? Depois que elas sofreram essa erosão, um novo pacote de rochas se depositou por cima, né? Que são esses arenitos. Então a sacada do Hutton foi perceber que um espaço de tempo geológico muito grande, né, poderia estar representado por essa superfície. O Hutton estava errado, meu filho. O negócio aí é tudo catástrofe. Uma catástrofe gerou o soerguimento de uma e no mesmo período que soergueu, depositou outra em cima. Qual que é a dificuldade de entender isso? Aí eles querem colocar milhões de anos num troço catastrófico desse. Que não tem nada, que não foi preservado. É como se fosse, né, se a gente fosse ler essas camadas de rocha como se fosse um livro que conta a história da Terra, seria um livro que a maioria das páginas dele foi arrancada, porque essas superfícies erosivas estão para todo lado, né? Hoje a gente sabe, né, com as datações de rocha, que essa Grauwacke, essa rocha que está aqui por baixo, ela é do Siluriano, né, do tempo geológico siluriano, e a de cima é do Devoniano. E essa superfície que está no meio, através da datação radiométrica, a gente sabe hoje que ela representa mais ou menos 65 milhões de anos de história geológica, dos quais a gente não tem registro, né, porque foram erodidos. Né? A minha professora de geologia, ela contava que quando ela levou duas rochas, uma do lado da outra, deu extrema diferença de idade.
Então, esse povo que faz datação radiométrica, além de eles serem burros, porque eles não percebem que essas datações de alta escala já foram derrubadas até por métodos radiométricos de meia-vida curta, por exemplo, tem um urânio de meia-vida curta, que não era para existir ele na Lua nem na Terra, 50 mil anos, e existe, ou seja, mostrando que nós temos menos que 50 mil anos. Aí o pessoal enxerga isso, mas bota para debaixo do tapete. Eles ajuntam, quando tem datas diferentes do modelo deles, eles jogam para debaixo do tapete. Quando dá a data correta, eles vão e apresentam. Faz igual na Igreja Universal. Quando o cara fica rico lá, dá testemunho lá na frente, na televisão. Quando o cara fica pobre, fica calado. São desonestos. A minha professora de geologia, que é filha de 2 geólogos, ela vivia comentando que ela levou 2 rochas, mesma rocha para datar, deu datas extremamente diferentes, aí reclamaram que ela não usou a metodologia correta e ela ficou nervosa. Então, assim, é um povinho desonesto esse povo darwinista, porque eles pertencem a uma seita que fala que é ciência, mas não é ciência, é uma religião darwinista, nervosa, perseguidora de cientistas, não respeita dados, são desonestos, não são pessoas confiáveis, né? E cientificamente eles já foram refutados e ainda ficam chamando essas datações de altas escalas de tempo, datações essas que já foram derrubadas por outros métodos de meia-vida mais curta, igual eu citei do urânio, mas tem até o carbono 14, tem rocha que tem material orgânico incrustado contendo carbono 14 datável. Aliás, a maioria dos fósseis costuma ter carbono 14 datável, mostrando que eles não têm mais de 30 mil anos, 40 mil anos, e esse povo continua falando de milhões de anos. Então, o povo desonesto, eles não têm moral nenhuma para falar de nada. E o pessoalzinho que não entende disso, fica aí repetindo, igual papagaio, sem questionar os aspectos datacionais, que são mais 100 maneiras de datar a Terra, e que o pessoal escolhe aqueles que convergem a cosmovisão darwinista e escondem, reprime e persegue quem datar diferente da religião deles. Isso não é ciência, isso é seita darwinista. Nessa localidade. Então você vê, né? É uma superfíciezinha aí, ó, que ela significa 65 milhões de anos que a gente não sabe o que aconteceu entre um surgimento de montanha que veio depois, né? Então, realmente. Superfíciezinha, ele vai mostrar o tanto que erode lá em cima e continua achando que essa retidão dessa superfíciezinha, entendeu? Gente do céu, tá na cara que houve o soerguimento e depois veio uma outra camada que horizontalizou por cima da que foi soerguida. Tudo bem, essa inconformidade assim explicada está correta. Tem outros tipos de inconformidades que tem a ver com a inclinação do eixo da Terra, que inclinou várias vezes, inclusive no Cretáceo inclinou 12 graus. Tem vários tipos de inconformidades, tem com soerguimento, com inclinação do eixo da Terra, e tem outros tipos também de segregação e estratificação espontânea que gera também inconformidades no posicionamento de camadas que ficam uma reta, outra horizontal assim. No www.sedimentology.fr você vê isso. Bota o link na descrição aí embaixo. A história da Terra, né? Você tem que ir juntando pedacinhos aqui e ali, fazendo um trabalho de detetive aí para poder identificar. Aqui vocês conseguem ver, ó, a superfície erosiva é muito bem vista. No floramento inteiro, aqui no penhasco inteiro, né? Dá para ver essa rocha de baixo em pé e a de cima passando horizontal. Inclusive, né? O Hutton, quando eles vieram para cá, eles já sabiam mais ou menos que aí, até a que está em cima está erodida, entendeu? Eu tenho olho, mas não vê, só vê o que... Ah, meu pai. Estavam procurando, né? Porque, como eu disse,
Aqui para norte a floresta arenito e para sul a floresta grauvaca em pé, então eles vieram procurando um lugar onde conseguissem ver o encontro entre as duas camadas, né? Aí o Vinícius Sena mandou essa porcaria de vídeo pra mim, escreveu aí embaixo, toma Sodré. Eu tô respondendo. Abração, gente.